E aí galera, tudo bom? Pessoal do nono ano? Então, espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos, não saindo de casa. Por enquanto o isolamento é a melhor solução. Eu vim aqui na escola para gravar uma aula, uma videoaula para vocês. Vim sozinho aqui para poder fazer isso. Mas espero que em breve a gente possa estar junto. É melhor sempre dar aula quando os alunos estão aqui e a gente consegue olhar os olhos de vocês, é mais fácil. Mas de qualquer forma, a gente vai continuar o trabalho, continuar o conteúdo. Esse conteúdo especificamente é talvez o conteúdo mais importante desse ano. Por que eu falo isso? André, um conteúdo que já aconteceu há 100 anos é tão importante? Vocês devem ver muito hoje na mídia, tanto na televisão quanto nas outras mídias. Tem uma discussão hoje no Brasil e no mundo. O mundo está muito bipolarizado, a gente chama, ele tem dois lados. Um lado bem voltado para o capitalismo, os neocapitalistas, neoliberais, ou um lado bem voltado para o socialismo. A gente viu isso acontecer em vários países do mundo. No caso do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, a gente está dando uma guinada para a direita. E tem essa discussão de comunista, capitalista, liberal. Até ontem, durante o Jornal Nacional, vocês devem ter visto, ou deveriam ter visto, o pronunciamento do presidente. Teve um panelaço, e depois do panelaço, as pessoas que são contra o governo do Bolsonaro, claro, depois do panelaço, as pessoas que são a favor do governo do Bolsonaro foram também para as sacadas do lugar onde eu moro, são muitos prédios, e era muito comum as pessoas berrarem: comunista, comunista. Mas o que é o tal do comunismo? Vamos tentar entender como que funciona isso, o que é isso, e que polêmica tão grande é essa. Para entender, a gente precisa voltar na história da Rússia, que é onde foi implantado pela primeira vez um regime comunista. A Rússia, até 1900, era um país relativamente atrasado com relação à Europa. A Rússia ainda tinha um feudalismo, uma espécie de feudalismo, senhores feudais, os boiados, e os servos, os mujiques. No campo, boa parte da população vivia no campo, na área rural. Tinha uma monarquia absolutista, em 1900 ainda tinha uma monarquia absolutista. O que é isso, nono ano? Lembrando, a monarquia absolutista, o rei não consulta o parlamento. O rei não é obrigado a respeitar uma constituição, ele é a constituição. Isso ainda vigorava na Rússia no ano 1900. E isso era sustentado, toda a riqueza da realeza russa era sustentada pelos impostos pagos pela população. Eu comecei com essa imagem aqui atrás, para mostrar para vocês o Hermitage. O Hermitage é tipo o Palácio de Versalhes na Rússia. Ele é gigante, lindo. Aqui tem uma imagem só da parte principal, depois ele tem outros, o pequeno Hermitage, tem onde era a biblioteca e onde ficavam os quadros do rei. Esse Hermitage foi construído por uma rainha e depois as famílias reais viviam nele, e sustentar a vida dessa realeza era muito caro e era pago com o dinheiro dos impostos da população comum, tanto dos camponeses quanto dos trabalhadores urbanos. E onde que a população sente isso? O aumento dos impostos? No preço das coisas. O preço do pão, o preço do tecido, o preço daquilo que eles mais precisavam aumentava por conta de uma realeza que vivia luxuosamente junto com toda a nobreza, que era isenta de imposto, como em qualquer outro país, e a gente já viu essa história. Aqueles que lembram, no ano passado, a gente já viu essa situação na França. França, final do século XVIII, Luís XVI governava uma sociedade em crise, o aumento dos impostos, isso gerou
um conflito que, somado com o interesse da burguesia de poder governar a França, levou Luís XVI à guilhotina e à Revolução Francesa. Então, no caso da Rússia, dessa família real que vivia aqui no Hermitage, o processo de industrialização russo foi bem tardio. Foi tarde, comparado com os países europeus, a Rússia se industrializou muito tardiamente. E as grandes indústrias na Rússia eram de fora, eram da Inglaterra, eram da França. Isso quer dizer que o capital não ficava na Rússia. E o salário que era pago para os trabalhadores era muito pequeno, muito baixo, porque tem muita gente desempregada, um salário muito pequeno. Somado a isso, a própria burguesia russa não via os seus interesses trabalhados, aceitos pelo czar. O czar é o rei. Porque se entra muita indústria de fora, elas produzem mais. Se produz mais, o valor é menor. Aquilo que é produzido na Rússia não vende. Então a burguesia russa também via com descontentamento essa abertura do czar ao mundo ocidental, ao processo de industrialização, e não via as suas necessidades aceitas pelo czar. Isso começa a gerar um descontentamento, especificamente com o último czar, Nicolau II. O Nicolau II vai se envolver num conflito no Oriente com o Japão, lá no Extremo Oriente, numa região chamada Manchúria, na China. Hoje, na China, né? A Rússia e o Japão vão fazer uma guerra pelo domínio da Manchúria, isso em 1904. Para poder manter essa guerra, o czar aumenta os impostos, além da dificuldade da vida do povo russo. Agora tem um imposto para manter a guerra, esse imposto é sentido no preço das coisas, o descontentamento fica muito grande e, pior, a Rússia perde essa guerra pela Manchúria. Com os impostos todos, ainda perdeu a guerra. O descontentamento com relação ao czar fica bastante grande nesse período. As pessoas, inclusive, vão para a frente do Palácio de Inverno, esse daqui, cheio de neve na frente. As pessoas vão para a frente do Palácio de Inverno pedir ajuda para o czar. Eles não foram para derrubar o czar, não foi uma revolução como na França. Lembra que na França eles saíram de Paris, marcharam até Versalhes, prenderam Luís XVI e Maria Antonieta? Não. O povo que foi para a frente do Hermitage foi pedir ajuda, eles rezavam, cantavam um hino de louvor ao czar, que era considerado o grande pai da nação, uma escolha divina, etc. Num dia muito frio de inverno, o czar, temeroso com aquela situação, com medo daquela situação, que ele já viu acontecer na história, ele sabia da Revolução Francesa e o que aconteceu lá, o czar mandou baixar o cacete em todo mundo. Foi o exército russo matou boa parte dos participantes. Isso é conhecido como, esse dia em 1905 é conhecido como Domingo Sangrento. Nesse Domingo Sangrento, ficou claro. Espera só um pouquinho. Era só para eu abaixar. Nesse Domingo Sangrento ficou claro que o czar não ouviria o povo, que o czar não abriria os celeiros para sanar a fome do povo, que ele estava pensando em si. E aqui começa uma oposição muito grande ao czar. Muitas pessoas foram perseguidas pela Okrama. A Okrama era uma polícia do czar. Foram perseguidas, muitas morreram, desapareceram, muitas foram exiladas, tiveram que sair da Rússia por conta disso. E em seguida, em 1914, vocês devem lembrar disso, a gente acabou de estudar, o czar russo se envolve na Primeira Guerra Mundial. Lembra a história da questão balcânica? A Rússia defendia a intenção da Sérvia em formar a Grande Sérvia, interessado no acesso ao Mar Mediterrâneo. E quando o príncipe austro-húngaro foi para a Bósnia-Herzegovina e um estudante sérvio matou o Francisco Ferdinando, a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia, em proteção à Sérvia, declarou guerra à Áustria.
E ali o dominó estava derrubado, começou a Primeira Guerra Mundial, que nós acabamos de estudar. E essa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi muito difícil, primeiro porque a Rússia não tinha um exército preparado para isso, a Rússia não tinha os equipamentos preparados para isso. Vocês devem lembrar que França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, esses países já vinham voltando as suas indústrias para a guerra. Não é à toa que aqui no Brasil a gente sentiu, né? Porque não vinha, a produção industrial não chegava aqui. A Rússia, muito atrasada nesse processo, não estava preparada para a Primeira Guerra Mundial, tampouco tinha um exército preparado para isso, o tamanho que precisava e o preparo militar para isso. Vai entrar muito mal das pernas nessa guerra, e para manter a participação nessa Primeira Guerra Mundial, novamente o que se faz? Quando tu precisa de dinheiro, o governo precisa do dinheiro, o que ele faz? Aumenta o imposto. E começou a complicar por conta da situação financeira das pessoas, da condição de miserabilidade. A miséria era muito grande na Rússia, né, nas principais cidades da Rússia, o desemprego, etc. E daí fora da Rússia, aqueles que tinham sido exilados, que fugiram por conta da perseguição da Ucrânia, eles se reuniram num congresso na Inglaterra para resolver o que eles iam fazer. Tá, a gente não gosta do czar, a gente quer acabar com a monarquia absolutista na Rússia, mas a gente nem está lá. O que a gente vai fazer? Então, nesse congresso, que foi fora, tinham várias pessoas que tinham sido exiladas ou fugiram, tinham duas propostas diferentes. Uma proposta era voltar, derrubar a monarquia absolutista e fazer mudanças que acabassem com a miséria, com a desigualdade social, muito gradualmente, com o tempo. Primeiro vamos estabilizar a economia da Rússia, através do comércio, da industrialização, depois acabar com a desigualdade social. Esse grupo, basicamente burguês, óbvio, gente, olha lá, vamos primeiro controlar a economia, com a indústria, comércio, depois a gente pensa na desigualdade. Esse grupo era basicamente burguês, era chamado de menshevik nesse congresso. Menshevik em russo é minoria. Então a minoria tinha uma proposta de voltar e acabar com a monarquia e implantar um capitalismo na Rússia, que desse certo. A maioria das pessoas desse congresso queria, na verdade, voltar, derrubar a monarquia absolutista e tomar o poder, acabar com a desigualdade social numa revolução. Esse grupo seria a maioria, que a gente chama, em russo eles chamam de bolchevique. Então o Congresso acabou gerando dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. E esses grupos começaram a voltar para a Rússia, se infiltrar para poder fazer a revolução. Foram se infiltrando, mencheviques e bolcheviques. Em 1917, fevereiro de 1917, mencheviques e bolcheviques, que tinham feito uma guarda, tinham montado os sovietes, os operários, para lutar contra o czar, vão tomar o poder, vão derrubar a monarquia absolutista. O czar vai ser preso e a família toda, né, a czarina, os filhos, vão ser todos mandados para a Sibéria, que era bem longe da capital, e ficar exilados lá na Sibéria. E quem assume o poder? Os mencheviques. Os mencheviques, a minoria, né, passam a governar a Rússia, um cara chamado Alexandre Kerensky. O Alexandre Kerensky, na verdade, ele vai governar de acordo com os interesses da burguesia. E ele acabou não tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele foi pressionado pelas potências internacionais a não tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por uma questão bastante simples, dá para a gente entender. França e Inglaterra não queriam que a Rússia saísse da guerra. Porque se a Rússia sai, a Alemanha fica com uma frente só. Enquanto a Rússia está, a Alemanha tem que se preocupar com a guerra em duas frentes. Isso enfraquece ela. Mas uma guerra numa frente só, a França e a Inglaterra correriam o risco de perder, inclusive, essa guerra, porque a Alemanha estava muito forte por conta das estratégias do Bismarck, que nós já estudamos, e que adorava uma guerra.
Então, os mencheviques, o Alexandre Kerensky, acabou não fazendo reforma nenhuma, não fez reforma agrária, não fez reforma trabalhista, não resolveu os problemas internos da Rússia e ainda manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques, que tinham ajudado a dar o golpe e derrubar o governo do czar, percebem que não estão sendo ouvidos no governo de Kerensky e se organizam, começam a montar uma guarda vermelha, chamada de Guarda Vermelha, para derrubar os mencheviques. E daí, no mesmo ano, em outubro de 17, vai ter novamente uma revolução, agora uma revolução bolchevique. Os bolcheviques vão derrubar os mencheviques e vão tomar o poder. Foram liderados pelo Lenin, pelo Stalin, pelo Trotsky, que são personagens famosos aí, né, de filmes, de literatura, que governavam e lideravam os bolcheviques no período da Revolução Russa. Então a Revolução Russa são duas. Tem a Revolução de Fevereiro de 17, que é uma revolução burguesa, ainda que tivesse tido ajuda da população de modo geral, mas eles é que passam a governar. E em outubro de 1917, quando os bolcheviques tomam o poder. E daí, tomado o poder, agora é a hora, de acordo com a ideologia comunista, de implantar o comunismo e fazer reformas que acabassem com a desigualdade social. Que reformas são essas? O que eles fizeram? Primeiro é reforma agrária. Okay? Não existe mais grandes proprietários e pequenos proprietários. Todos têm direito à terra. Todos que quiserem a terra. Segundo, eles nacionalizam todos os bancos. Banco da Inglaterra, Banco da França, vira tudo Banco da Rússia. E, consequentemente, o seu dinheiro também. Eles nacionalizam ou estatizam, pode ser um ou outro, tá, galera? Nacionalizar ou estatizar significa trazer para o Estado. O Estado é o dono. Todas as indústrias, todo o comércio, tudo passa a ser do Estado e, consequentemente, do povo, da maioria do povo. Por isso que se tem uma ideia, pelo menos na teoria, de o comunismo como um regime mais igualitário, porque ele é um governo do povo. Teoricamente, inclusive, o jeito de governar seria mais democrático, porque seria através dos sovietes. Funcionaria assim, quer ver? Ó? Vamos pensar Moscou, que está a cidade de Moscou. Tem o Soviete dos Trabalhadores da Indústria Têxtil. Soviete é um sindicato hoje em dia, como se fosse um sindicato. Os sovietes dos trabalhadores do calçado, os sovietes dos trabalhadores da siderurgia, os sovietes, vários sovietes. Esses sovietes, os operários, fazem parte de um soviete. Os operários escolhem um representante deles. Ok? Então, cada soviete tem um representante. No final das contas, Moscou, entre esses sovietes, Moscou vai escolher um. Esse um é que vai fazer parte do parlamento, que eles chamam de Duma. Chamavam, eu não sei se hoje ainda chama de Duma, tá? Mas era chamado de Duma. No final, o parlamento vai ter um representante de Moscou, um representante de São Petersburgo, um representante de sei lá o quê, que é, sei lá, essas cidades russas que eu não faço a menor ideia quais são. E, na hora de votar alguma coisa, o secretário do Partido Comunista, que é o secretário do Partido Bolchevique, que no primeiro foi o Lenin, ele vai trazer uma proposta. Vamos fazer reforma agrária de tal jeito. Cada um desses representantes leva para o seu soviete, eles discutem e daí aprovam ou não. Todos participariam, estão vendo? A escolher qualquer coisa, diferente da gente, ó. A gente escolhe um representante, coloca no parlamento e lá ele vai votar de acordo com a ideologia dele. Nesse caso aqui, aconteceria sempre de baixo para cima, todos participariam. Isso teoricamente. Na prática, o Lenin, para poder implantar o comunismo e fazer as reformas que eram necessárias para acabar com a desigualdade social, estatizar banco, indústria, escola, hospital, tudo era do governo.
Para poder fazer isso, eles tiveram que fazer uma coisa chamada comunismo de guerra. Comunismo de guerra é assim, bom, não dá para ouvir todo mundo, vamos fazer esse negócio de uma vez através da força. E por isso que ele é tão criticado, o jeito como foi feito é tão criticado. Né? Mas, de fato, isso, de certo modo, segundo os livros, vocês podem ver o livro de vocês, vai diminuir a desigualdade social na Rússia. É claro que a burguesia não aceita, é descontente, inclusive tenta revidar, tenta não aceitar, mas não deu muito certo. E foi implantado na Rússia um regime comunista pela primeira vez. Isso respinga até hoje. Porque os operários do mundo... Gente, o operário sempre acha que ganha pouco, né? Vamos lá. Ele é que produz o negócio. E o patrão é que fica com o dinheiro. Então, os operários em vários lugares do mundo, os trabalhadores, de modo geral, das indústrias, eles vão defender uma menor desigualdade social. Eles querem ter mais direitos, etc. Por outro lado, a gente vai ter uma burguesia que, para poder lucrar mais, ela vai ter que dar menos direitos trabalhistas e para poder conseguir avançar no seu negócio e lucrar mais mesmo. Tá? Então, isso está no mundo hoje em dia, essa dicotomia. A gente ainda vê isso pipocando nos discursos, nas falas. Preste atenção nos governos que estão hoje em dia. E aqui não é nenhuma crítica, é uma questão ideológica. Okay? A pessoa pode ser coerente à ideologia dela. É isso que tem que prestar atenção. Tá? Quando o posicionamento de um presidente, por exemplo, vamos pegar o Bolsonaro. O posicionamento do Bolsonaro, quando ele vai a público defender o mercado, ele está sendo coerente à ideologia. É essa ideologia que ele defende. Agora, as críticas ficam por conta de vocês. Ok? Bom, assim que foi na Rússia, que foi implantado um regime comunista. Eles julgaram, condenaram o czar à morte, o czar, a czarina, os filhos, inclusive 2 filhos, ninguém achou os corpos depois, né? Parece que foram achados agora há pouco tempo. E daí surgiu uma série de lendas dizendo que uma das filhas tinha sobrevivido. Tem até livro de literatura falando sobre isso. Bem legal. Um livro chamado Palácio de Inverno. Leiam, bem bom. Aproveitem o tempo da quarentena. O problema é comprar, né? Bom. Mas tem uma série também. A série ajuda bastante a entender o que eu estou falando. Chamada The Last Czares. Os Últimos Czares. Assistam a série. A série mostra de um jeito muito legal como que era a vida do czar, o quanto ele não ouvia o povo russo, a participação dele na Primeira Guerra Mundial, não aceitar que estava indo mal na Primeira Guerra Mundial e aumentar os impostos, e toda a manipulação que tinha por trás para que ele se mantivesse na Primeira Guerra Mundial e a Revolução em si. O filme mostra isso de um jeito muito legal. O filme não, a série, desculpa. É uma série curtinha, está no Netflix, quem tem acesso pode dar uma olhada. Beleza? O que vocês vão fazer a partir de agora, a partir do vídeo que eu passei? Vocês devem ler o capítulo 6 do livro de vocês, na página 121. O capítulo 6 está falando sobre a Revolução Russa, como que ocorreu esse processo. Tá? E depois eu vou mandar um arquivo com links, com vídeos que ajudam a entender e exercícios para que vocês possam fazer e testar aquilo que vocês aprenderam. Beleza? É uma pena que vocês não estivessem aqui. É tão mais gostoso quando a gente olha para os olhos dos alunos e percebe que eles estão aprendendo, estão entendendo. É muito mais prazeroso, mas também é bom poder falar com vocês por aqui. Ok? A gente mantém esse contato, esse canal virtual. Certo? Um beijo para todos, espero que tenham gostado da aula. A gente se vê também, espero em breve. Bye, bye!